Quando ele disse que não queria arriscar o futuro dele comigo, eu ainda estava com o garfo no ar, a massa esfriando no prato. A gente estava num restaurante italiano pequeno em Goiânia, desses de luz amarelinha, guardanapo de pano e casal comemorando o aniversário na mesa ao lado. Uma terça-feira qualquer. Só que não foi qualquer coisa que o Caio falou. Eu preciso de um pacto antenupcial, Lívia. Ele soltou, como se estivesse comentando o preço da gasolina. Não vou colocar em risco tudo o que construí. A voz dele saiu calma, treinada. Dava para sentir que aquela frase tinha sido ensaiada no espelho. Eu apoiei o garfo no canto do prato, respirei devagar e fiz algo que até hoje surpreende até a mim mesma. Eu sorri. Se é isso que vai te deixar tranquilo. Tudo bem, respondi, e minha voz saiu tão mansa que parecia que a conversa era sobre sobremesa, não sobre contrato antes do casamento. Por dentro, porém, alguma coisa em mim desceu ladeira abaixo. Senti um frio na boca do estômago, mas não mostrei. Quase 10 anos cuidando de empresa, contrato e gente tentando ser esperta comigo me ensinaram a manter o rosto sereno mesmo quando o chão abre. Caio piscou, visivelmente aliviado, como quem tinha acabado de receber alta do hospital. Sabia que você ia entender. Ele esticou a mão por cima da mesa e cobriu a minha. Você é racional, Lívia. Diferente de muita mulher por aí. Eu só apertei de volta, mecânica, enquanto minha cabeça já estava quilômetros à frente. Porque ali, sentado do outro lado daquela toalha xadrez, o homem que achava que estava protegendo tudo que tinha, não fazia a menor ideia do que eu, de fato, já tinha. Ele não conhecia nem metade da mulher com quem dizia querer dividir a vida. Meu nome é Lívia Teixeira. Eu tinha 31 anos naquela noite e, oficialmente, era apenas uma analista de tecnologia que pegava ônibus lotado e morava num apartamento antigo em Aparecida de Goiânia, com piso de cerâmica riscado e ventilador barulhento no quarto. Extraoficialmente, eu era dona de um sistema de gestão que pousada pequena do interior e rede de loja de construção grande brigavam para contratar. Eu criei o Agile Host, um software simples, pensado primeiro para pousada rural em Minas e depois adaptado para hotéis de cidade, clínicas, lojas. Começou num notebook velho, numa varanda de casa em Uberaba, e hoje rendia, em licenças e mensalidades, algo em torno de R$ 80 mil por mês. Dinheiro que caía em contas que Caio nunca viu, nunca perguntou, nunca demonstrou curiosidade. Além disso, eu tinha 8 imóveis de aluguel espalhados entre o interior de Minas, Goiás e Mato Grosso, 2 casinhas geminadas num bairro simples, um prédio pequenininho com 4 kitnetes perto da universidade, 3 casas em loteamentos novos de cidade pequena e uma salinha comercial colada em um supermercado de bairro. Todo mês entravam mais os R$ 24 mil de aluguel, sem contar minha carteira de investimentos, que eu alimentava desde os 19, quando ainda fazia estágio e ajuntava tudo o que dava. Tesouro, fundos, ações de empresas que meu pai achava chatas e sem graça e que hoje eram a base do meu patrimônio. Última vez que eu tinha parado para somar, meu patrimônio girava em torno de 12 milhões de reais. 12 milhões. Enquanto isso, o Caio achava que o bem mais valioso que eu tinha era meu notebook antigo e aquele carrinho prata com a lataria riscada que vivia pedindo oficina. Eu não escondia quem eu era por esporte. Eu aprendi do jeito difícil. Eu cresci numa rua de terra batida, na beira de uma cidadezinha do interior de Minas, onde todo mundo sabia a marca do sabão em pó da vizinha. Minha mãe era professora de escola municipal. Meu pai mexia com revenda de máquinas para fazenda. Até os 14 anos, eu achava que minha vida era normal. Escola, cachorro latindo no portão, cheiro de feijão na panela. Até a noite em que eu descobri que a palavra dinheiro podia virar faca. Eu lembro claramente. O ventilador de teto do meu quarto rangia. Eu fingia que estava dormindo, mas as vozes vieram cortando a casa. Você mexeu na poupança das meninas sem falar comigo, Júlio. A voz da minha mãe, Vera. Estridente, tremendo. Pare de drama, Vera. Foi um investimento. A gente vai ganhar o triplo. Meu pai respondeu, com aquele tom irritado de quem se sente incompreendido. Eu escorreguei devagar para a beira da cama e olhei pela frestinha da porta. Minha mãe segurava uns papéis amassados com tanta força que pareciam que iam rasgar. Extratos. Contratos.
cheios de número que eu não entendia, mas via muito zero. Investimento. Ela devolveu, quase engasgando. Você colocou quase tudo no negócio que o primo do seu amigo indicou, sem me contar. Você jogou fora 20 anos da minha vida, Júlio. Era o dinheiro da faculdade das meninas. Você não entende mercado, ele rebateu, com orgulho ferido. A fazenda vai valorizar. Todo mundo está comprando. A discussão desandou dali para frente. Não era só sobre aquele dinheiro. Era sobre todas as vezes em que ele quis provar que era mais esperto que o cunhado, que vivia exibindo gado novo na exposição agropecuária. Era sobre todas as comparações, sobre quem tinha a caminhonete mais nova, a casa mais bonita, a viagem mais cara. Em 2 anos, além de perder boa parte do dinheiro, meus pais perderam o casamento. Eu assisti de camarote triste, advogados indo e vindo, briga por lote que eu nem sabia que existia, conversa sussurrada sobre quem ia ficar com o quê. Meu pai e minha mãe transformaram cada bem em munição. Até o pedaço de lote que estava no meu nome e da minha irmã virou argumento em audiência. Naquela época, sentada na calçada com o caderno no colo e o coração apertado, eu prometi 2 coisas para mim mesma. Nunca mais ia deixar dinheiro virar arma dentro de casa. E nunca ia deixar ninguém achar que me amava só porque eu podia oferecer alguma coisa. Quando o ágil host começou a dar dinheiro de verdade, anos depois, essa promessa voltou com força. Eu poderia ter me mudado para um apartamento enorme em Goiânia, trocado carro, feito viagem internacional todo mês. Em vez disso, eu continuei pegando fila em supermercado barato, usando celular de modelo antigo e dizendo para todo mundo que eu fazia freela com tecnologia para empresa pequena. Quase ninguém sabia quem eu era no extrato bancário, inclusive o homem com quem eu estava prestes a casar. Eu conheci o Caio num casamento em Catalão, interior de Goiás, daqueles com cerimônia na igreja histórica e festa em salão de clube, com mesa de doce que parecia cenário de novela. Ele estava no mesmo grupo de amigos da noiva. Eu tinha ido porque a Ana, minha amiga de faculdade, praticamente me arrastou. Vai ter gente interessante, Lívia. Gente solteira. Gente que não fala só de bug de sistema. Ela riu, enquanto eu prendia o cabelo na frente do espelho do hotel simples onde a gente tinha se arrumado. Na festa, Caio se destacou rápido. Não era o mais bonito ali, mas tinha aquele jeito de quem domina ambiente. Contava histórias, fazia piada na hora certa, chamava o garçom pelo nome. Quando me puxou para conversar, parecia que já me conhecia há muito tempo. Você é amiga da Ana, né? Perguntou, segurando o copo de refrigerante, camisa social com a manga dobrada num ponto milimetricamente estudado. De faculdade, respondi. A gente quebrou muito computador junto. Ele riu alto, genuinamente. E você trabalha com o que agora? Tecnologia para empresa pequena. Coisa chata, ninguém entende muito, falei, encolhendo os ombros, como se meu trabalho fosse algo sem graça. Ele não perguntou quanto eu ganhava, nem com que tipo de contrato eu trabalhava. Só comentou que admirava quem entendia de computador, porque ele só sabia reiniciar. Depois foi falando dele, que tinha uma consultoria imobiliária em Brasília, a Torres e Campos Consultoria, com sala num prédio espelhado na asa norte, 2 estagiários, uma secretária. Explicou que orientava investidor, ajudava gente a montar carteira de imóveis. Eu ouvi, curiosa. Era legitimamente interessante. Mas, conforme ele falava, eu fui percebendo os detalhes por trás da narrativa perfeita, reclamação dos clientes que pediam desconto, boleto atrasado, a pressão para manter a imagem de bem-sucedido naquela bolha da capital. Ainda assim, o que brilhou em mim naquele dia foi outra coisa. Caio parecia gostar de mim sem estar medindo nada. Não perguntou de carro, não perguntou de bairro, não soltou comentário atravessado sobre mulher independente demais. Aos olhos dele, eu era só a Lívia, a moça que ria das piadas e contava caos da faculdade pública. E eu, que já estava acostumada com gente se aproximando querendo dica de investimento, sentia um alívio quase infantil. Com Caio, parecia que eu podia ser normal. Nos primeiros anos, a gente viveu essa normalidade, quase como se fosse combinado. Ele adorava dizer que era empreendedor.
que o escritório dele um dia ia dominar o mercado de Brasília. Eu ouvia, vibrava por ele, comemorava cada cliente novo como se fosse uma conquista minha. Ele me buscava às vezes no ponto de ônibus em Goiânia quando vinha a trabalho, com a caminhonete alugada que ele dizia ser da empresa. A gente jantava em lugar simples, comida feita na hora, ventilador no teto. Ele insistia em pagar, mesmo quando eu sabia que o cartão dele já tinha sofrido naquele mês. Na casa da mãe dele, Sônia, em um bairro de classe média de Taguatinga, eu virei rapidamente a moça pé no chão do Lipe. Sim, ela me chamava de moça. Repetia sempre que era feliz por o filho ter encontrado alguém que não é dessas que só pensa em aparência, em bolsa de marca, em status. Eu sorria, ajudava a secar louça na pia da cozinha, deixava ela falar. Era confortável demais para eu estragar o papel. Eu podia ter chegado ali de carro importado. Podia ter oferecido pagar a reforma da casa quando vi a infiltração na parede da sala. Podia ter sugerido ajudar com aquele financiamento atrasado do irmão dele. Mas eu não fiz nada disso. Eu preferi continuar sendo a analista de tecnologia que se vira bem, mas não é rica. Era mais seguro assim. Até que, um tempo antes daquele jantar do pacto antenupcial, a energia foi mudando. Caio começou a trazer o tema fim de casamento para a mesa com uma frequência incômoda. A gente estava almoçando num self-service qualquer em Goiânia, numa sexta, quando ele comentou. O Renato, amigo lá do escritório, se separou. A ex dele levou metade do que ele tinha. Metade, Lívia. Você imagina. Eu mexi na salada sem muita vontade, ouvindo. Acho que não é tão simples assim, né? Comentei. Tem muita coisa envolvida. Ele balançou a cabeça, indignado. Eu sei o que estou falando. O cara construiu tudo e agora tem que ficar pagando pensão, dividindo imóvel. Meu pai também perdeu muita coisa quando se separou da minha mãe. Homem que não se cuida, perde tudo. Nas semanas seguintes, esse tipo de comentário virou trilha sonora. Reportagem sobre separação na TV, ele comentava. Notícia de famoso fazendo pacto antenupcial, ele mandava mensagem, marcava, dizia que era inteligente. Eu tentava ver aquilo como medo normal de quem viu os pais brigarem por patrimônio. Eu o entendia. Eu tinha minha própria cicatriz da infância. Mas teve um dia que a máscara caiu um pouco mais. A gente estava deitado num colchão velho na sala do meu apartamento, maratonando uma série. Intervalo de episódio. Ele pausou, ficou em silêncio um instante e disse: Quando a gente casar, Lívia, a gente precisa ser muito certo com questão de dinheiro. Eu não quero repetir história de ninguém. Também não quero, respondi, sincera. Acho que... Ele demorou um pouco, como se pesasse cada sílaba. Acho que é importante proteger o que cada um construiu antes. Ainda mais eu, que estou com tudo em expansão. Tudo em expansão era uma maneira otimista de dizer estou sempre no limite do cheque especial, mas eu não falei nada. Só concordei de leve, para a conversa morrer ali. Eu não sabia que, algumas semanas depois, a ideia que parecia uma frase jogada na sala ia vir embalada num e-mail de advogado. Voltando àquela noite no restaurante italiano, depois que ele falou do pacto, o roteiro dele seguiu ensaiadinho. Meu advogado já está preparando tudo. Ele completou, pegando o guardanapo de pano e torcendo entre os dedos. É um contrato simples. Só para garantir que ninguém vai sair prejudicado se, um dia, as coisas derem errado. Eu ouvi bem o se um dia as coisas derem errado. Entendo, falei, cortando um pedaço de lasanha que eu já nem sentia o gosto. Assim que o documento chegar, eu passo para minha advogada dar uma olhada também. Ele travou no meio do movimento. Sua advogada. A sobrancelha dele subiu. Surpresa verdadeira. Você tem advogada. Eu quase ri. Tenho, sim. Uma amiga de Goiânia, a Beatriz. Ela cuida dos contratos dos meus projetos. Projetos era como eu apelidava, em voz alta, toda a estrutura da empresa que ninguém via. Era mais palatável. Ah, claro, claro. Faz sentido, ele murmurou, se recompondo rápido. Mas é coisa simples, tá? Nada demais. Só aquele padrão. Nada demais. Eu concordei com a cabeça, mas por dentro algo se encaixou.
Aquele jantar não era conversa. Era comunicado. Ele já tinha decidido tudo sozinho, e só estava me informando. Quando a conta chegou, ele insistiu em pagar, fez questão de dar gorjeta maior, cumprimentou o garçom como se estivesse finalizando um grande negócio. Me deu um beijo rápido na testa na saída e disse que no dia seguinte me mandaria as fotos de um sítio em Pirenópolis para a lua de mel. Ficou tudo parecendo normal, mas não estava. Do lado de fora, já perto das 11 da noite, a rua estava úmida de garoa, as luzes refletiam nas poças d'água, e eu entrei no meu carro pequeno sentindo que o mundo tinha virado alguns graus pro lado. Fechei a porta, ainda com o cheiro do perfume dele no casaco, e deixei a cabeça encostar no encosto do banco. Só então peguei o celular. Meu dedo encontrou o contato da Beatriz quase sem pensar. Ela atendeu no terceiro toque, com aquela voz direta de quem nunca foi de rodeios. Me diz que ele finalmente falou o que você já sabia que vinha. Foi a primeira frase dela, antes mesmo de eu explicar, e eu soltei um riso cansado. Falou. Pacto antenupcial. Disse que não vai apostar o futuro dele em mim. Do outro lado da linha, ouvi um suspiro carregado. Então tá. Chegou a hora da gente mostrar para ele com quem ele está lidando. Eu fiquei em silêncio por um segundo, ouvindo a chuva fina bater no vidro, a respiração da Beatriz no ouvido e o som distante de um ônibus descendo a avenida. Eu não sabia exatamente o que vinha pela frente, mas uma coisa eu sentia com clareza. Se ele queria contrato, ia ter contrato. Só que não do jeito que ele imaginava. Beatriz recomeçou, agora com o tom profissional ativado. Assim que o documento dele chegar, você me encaminha. E nós vamos montar uma resposta tão certinha, tão justa, que não vai sobrar espaço para ele reclamar. Mas tem uma condição, Lívia. Qual? Vamos exigir transparência total, dos dois lados. Você está pronta para colocar tudo no papel? Olhei pro retrovisor. Vi meu próprio rosto molhado de garoa e talvez de alguma coisa a mais. Pensei na menina de 14 anos ouvindo os pais brigando por causa de um extrato bancário. Demorei alguns segundos, mas quando respondi, minha voz saiu firme. Tô pronta. Eu só não tinha ideia, naquela noite, de como essa decisão ia virar minha vida, e a dele, do avesso. Quando o documento finalmente chegou, numa manhã abafada de quarta-feira, eu estava sentada na mesa pequena da minha sala, com um copo de suco de caju pela metade e a cabeça já preparada para o pior. Só não imaginava quanto pior seria. O e-mail veio com assunto neutro, quase indiferente. Minuta, revisar com calma. Abri. A cada página que eu rolava, parecia que o sol do fim da manhã escurecia um pouco mais. O texto era longo, cheio de parágrafos formais que tentavam dar uma aparência educada a algo profundamente injusto. O contrato não me tratava como parceira de vida. Tratava-me como uma ameaça. Havia cláusulas dizendo que qualquer coisa que a gente comprasse no casamento, casa, carro, até os móveis, ficaria automaticamente com ele, a menos que eu provasse, com extrato e recibo, que tinha pago mais de 60%. 60. Não 50. 60. Eu li esse número 3 vezes, achando que era erro. Mas não era. Outra cláusula dizia que, qualquer que fosse o motivo de uma eventual separação, eu abriria mão de qualquer compensação. Não importava se tivéssemos vivido 30 anos juntos. Se eu tivesse parado minha vida por ele, eu teria direito a nada. E tinha mais. Havia um trecho sobre presentes, especificamente sobre a aliança que ele mesmo tinha colocado no meu dedo naquela noite em Pirenópolis. O contrato dizia, de forma seca, que a peça deveria ser devolvida a ele em caso de rompimento, porque era de posse exclusiva do noivo. Como se eu estivesse usando um objeto emprestado, como se eu fosse uma espécie de risco calculado que ele tentava minimizar. Continuei lendo até o fim, mesmo com a mão tremendo. Quando fechei o arquivo, senti um nó subir pelo peito. Não era só raiva, era uma tristeza funda, daquelas que não fazem barulho. Meu celular vibrou na mesa. Beatriz. Fala. Recebeu? Eu ainda estava com o gosto amargo da leitura na boca. Recebi. Bia, você viu aquilo? Vi. A voz dela vinha firme, sem hesitação. Lívia, o documento inteiro é um desequilíbrio. Não existe justificativa jurídica para esse tipo de cláusula.
Isso aqui não é proteção, é controle. Eu fechei os olhos. Beatriz respirou fundo antes de continuar. Vamos fazer o seguinte, vamos responder com elegância. Você me dá autorização para montar nossa versão? Claro. E lembra do que conversamos, vamos exigir transparência total. Os dois mostrando o que têm. Isso deixa o jogo limpo. Assenti, embora ela não pudesse ver. Tá. Manda ver. Então se prepara, amiga. Porque quando ele vir quem você realmente é. Ela fez uma pausa curta, carregada. A história muda completamente. Durante 3 dias, Beatriz montou a resposta. Cada linha era escrita com o tipo de calma perigosa que só bons advogados têm. Tudo parecia simples e justo. Cada um mantém o que era seu antes do casamento. Decisões em conjunto sobre bens adquiridos depois, partilha clara. E no meio disso, sem destaque, sem letra maior, estava a cláusula que mudaria tudo. Declaração completa de bens, aplicações, dívidas e renda de ambas as partes, com comprovação. Beatriz me ligou depois de enviar para o advogado dele. Agora é esperar. Você acha que ele assina? Acha. Ele vai achar que está no controle. E é justamente isso que faz essa carta ser perfeita. Eu desliguei e senti aquela mistura esquisita de medo e coragem subindo devagar. Porque eu sabia o que vinha. E o Caio não fazia ideia. Na semana seguinte, tudo seguiu como se nada estivesse acontecendo. Ele me mandava mensagem de manhã, bom dia, vida, com emoji de café. À noite, falava do novo cliente de Brasília que fechou quase fechado, segundo ele. Me ligou 2 vezes reclamando de um estagiário desorganizado. Parecia tudo igual. Mas não estava igual. Não para mim. Eu observava cada frase dele como quem olha para um espelho já rachado, procurando o ponto onde o vidro começou a quebrar. Um dia, fomos jantar num restaurante novo em Goiânia que ele queria conhecer. O lugar era bonito. Paredes de cimento queimado, luz baixa, cardápio caro. Caio estava animado, falando sobre um projeto que ia apresentar para um investidor em Águas Claras. Vai ser grande, Lívia. Talvez o maior até agora, disse ele, ajeitando a manga da camisa. Eu sorri, mas meu sorriso não alcançou o peito. Percebi ali que Caio nunca foi exatamente quem eu vi. Ele era quem queria parecer. E eu, durante muito tempo, aceitei o papel que ele me deu. A mulher quieta, estável, previsível, que não atrapalhava a história dele. Naquela noite, enquanto ele falava sobre projeções financeiras, percebi algo simples e cruel. Ele precisava ser o maior da sala. E eu cresci demais para caber nessa moldura. Quando a resposta dele finalmente chegou, a confirmação para a reunião no escritório, senti meu corpo inteiro acordar. O encontro seria numa quinta-feira à tarde, em Brasília. Beatriz me encontrou na portaria do prédio. Estava com um conjunto claro, óculos na ponta do nariz e aquela presença que faz qualquer um se endireitar na cadeira. Tudo pronta? Ela perguntou. Eu respirei fundo. Pronta. Então vamos. Hoje a verdade entra pela porta com a gente. Entramos no elevador. As portas fecharam. E o silêncio ali dentro parecia anunciar algo que não tinha volta. Quando saímos no andar do escritório, vi Caio sentado numa sala de espera moderna, de madeira clara e vidro. Ele levantou com um sorriso fácil, aparentemente tranquilo. Amor, ele disse, abrindo os braços para um abraço rápido. Mas naquele gesto tinha uma ansiedade que ele tentava esconder. Vai ser rápido, tá? Completou. Só formalidade. Eu e Beatriz trocamos um olhar sutil. Então seguimos. O advogado dele abriu a porta da sala de reunião. A mesa grande de mármore cinza brilhava sob a luz. Garrafas de água alinhadas. Pastas abertas. A sensação era de exame médico, daqueles que você sabe que vai mostrar mais do que queria. Eu sentei. Caio sentou ao meu lado. E Beatriz colocou a pasta à minha frente com o cuidado de quem posiciona um espelho. Vamos começar. O advogado dele iniciou apresentando os bens e rendimentos de Caio. Consultoria avaliada por projeção. Carro financiado. Escritório alugado. Aplicações pequenas. Caio se ajeitava na cadeira como se estivesse sendo admirado. E então Beatriz deslizou para o centro da mesa um envelope maior.
Agora, disse ela com serenidade, vamos à declaração da Lívia. Foi nesse instante, nesse exato instante, que eu vi o primeiro trincado no rosto dele. A pele dele ficou um pouco mais pálida. Os olhos piscaram 2 vezes. Um músculo no maxilar se mexeu sozinho. Ele ainda não tinha visto nada. Mas o corpo dele já sabia. Beatriz abriu a pasta. E a verdade começou a aparecer na mesa, folha por folha. O escritório ficou silencioso. Eu só pensava. Você pediu transparência, Caio. Pois aqui está. O silêncio que tomou a sala depois que Beatriz abriu minha pasta não foi um silêncio normal. Foi um daqueles silêncios que derrubam temperatura, que apertam o ar, que fazem até o som do ar-condicionado parecer alto demais. Caio arregalou um pouco os olhos quando viu a primeira folha. Na segunda, a respiração dele ficou mais curta. Na terceira, eu ouvi, juro que ouvi, o barulho seco de uma certeza quebrando dentro dele. Mas ninguém falou nada. Nem eu, nem ele, nem o advogado dele, que agora examinava os papéis com sobrancelhas tensas. Nem Beatriz, que folheava cada contrato como quem abre um cofre que já sabia que estava cheio. Na mesa estavam comprovantes de licenças mensais do Agile Host, extratos dos aluguéis dos meus imóveis, contratos de locação, recibos do escritório contábil, relatório parcial da minha carteira de investimentos, avaliação dos 8 imóveis em 3 estados, carta do banco confirmando movimentação histórica da empresa. Eu nunca tinha visto minha própria vida inteira exposta daquele jeito, tão organizada, tão crua, tão clara. Era como olhar para um espelho que eu evitava fazia anos. Beatriz colocou o último documento sobre a mesa e disse, com a naturalidade de quem comenta a previsão do tempo: aqui constam as informações completas da Lívia, fluxo de receita, ativos empresariais, imóveis e investimentos. Tudo com autenticação. O advogado dele pigarreou, visivelmente surpreso. Bom, isso é bastante detalhado. Caio continuava olhando para as folhas. Não piscava, nem se mexia. Ele parecia alguém que entrou numa sala esperando encontrar um espelho. Encontrou uma janela para outro mundo. Lívia, ele finalmente murmurou, mas a voz saiu rouca, estranhamente fria. O que? Isso tudo é seu? Eu o encarei sem fugir. É sim. Ele olhou de novo para os números, para os comprovantes, para cada linha que desmontava a imagem que ele tinha da nossa relação. E então, como era de esperar, veio a primeira rachadura da defensiva. Por que você nunca me contou? Uma pergunta simples. Mas não era simples. Não era sobre dinheiro. Não era sobre números. Não era sobre patrimônio. Era sobre controle. Eu respirei devagar. Por que você nunca perguntou, Caio? Ele me olhou como se eu tivesse dito algo absurdo. Como assim nunca perguntei? Você devia ter dito. Isso muda tudo. Beatriz interferiu, com a calma de advogada que já viu esse filme. Não muda nada juridicamente. O pedido de transparência veio de vocês. Estamos apenas atendendo. O advogado dele assentiu, desconfortável. Caio ignorou ambos. Virou para mim de novo, olhos inquietos, voz tensa. Você me deixou achar que eu era o que ganhava mais. Que eu era o que mantinha a estrutura. Que ele engoliu o fim da frase. Mas eu sabia qual era o final. Que eu era o importante nessa relação. Meu peito apertou, mas não de culpa. Foi uma dor antiga, aquela mesma que eu senti quando ouvi meus pais brigando anos atrás. Eu nunca te deixei achar nada, respondi, ainda calma. Você presumiu. E eu preferi viver tranquila. Ele bateu a mão aberta na mesa. Tranquila. Isso aqui é uma fortuna, Lívia. Como você conseguiu tudo isso? Trabalhando. Meu tom saiu simples, sincero. Comecei cedo. Fiz escolhas certas. E continuei. Só isso. Ele balançava a cabeça, incapaz de processar. Não faz sentido. Você morando naquele apartamento apertado, andando de carro velho, comendo em lugar simples. Você. A frase morreu no ar. E aí veio o golpe final dele, o que sempre aparece quando o orgulho sente ameaça. Você me enganou. Beatriz esticou o pescoço,
devagar. Não. Ela apenas não exibiu patrimônio. O que não é obrigação. O advogado dele concordou de novo, ainda mais desconfortável. Mas Caio não estava ouvindo jurista nenhum. Ele estava preso dentro do próprio ego ferido. Você deveria ter me contado. Repetia, numa mistura de indignação e desespero. A gente ia se casar, Lívia. Você escondeu todo esse dinheiro de mim. Eu senti uma calma estranha. Daquelas que chegam quando a gente finalmente entende que a verdade não machuca, só revela. Caio, falei, firme, você pediu transparência. Aqui está. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Meu mundo inteiro estava ali, na mesa. O dele se desmanchava. O advogado tentou salvar a situação. Bom, podemos seguir avaliando as condições objetivas. O documento da Lívia demonstra estabilidade financeira. Isso facilita a elaboração de termos mais equilibrados. Mas Caio levantou a mão, pedindo silêncio, e disse, com aquela voz baixa demais, a mesma que ele usava quando estava prestes a explodir: eu preciso conversar com a Lívia a sós. Beatriz cruzou os braços. Não é recomendável. Estamos em análise contratual. Mas Caio insistiu. É 5 minutos. Por favor. Eu assenti. Queria ouvir o que ele tinha para dizer. Queria terminar aquilo sem restos. Saímos para o corredor amplo, silencioso, cheio de vidro e luz branca. Ele virou para mim com o rosto tenso, quase sem cor. Isso é muito, muito maior do que qualquer coisa que eu imaginei. Você tem noção do que isso significa? Tenho. Você é milionária, Lívia. Milionária. Como é que eu fico nisso tudo? Como é que eu pareço nessa história? A voz dele estava trêmula. Vai parecer que eu estou atrás do seu dinheiro. Vai parecer que eu quis te usar. Vai parecer. Caio. Eu o interrompi, suave. Isso só vai parecer aquilo que você fizer a partir de agora. Ele piscou, atingido. Ficamos alguns segundos apenas nos olhando. Então ele disse a frase que confirmou tudo o que eu temia. Tudo o que no fundo eu já sabia. Lívia, eu não posso ser o homem menor da relação. Senti um frio que veio lá do estômago. E se o problema não for o tamanho da relação, Caio, mas o tamanho da sua insegurança? Ele abriu a boca. Fechou. Engoliu seco. E disse, eu não sei se consigo ficar com alguém que tem mais do que eu. Eu respirei fundo. Ele sabia. Eu sabia. A porta estava fechando. Então talvez, falei devagar, você esteja procurando parceria no lugar errado. Ele recuou meio passo, como se eu tivesse empurrado, e murmurou: não sei se consigo lidar com isso. Foi aí que eu entendi. O problema nunca foi o pacto. Não era o contrato. Não era a proteção. Era o medo dele de não ser o nome maior da casa. O drama dele não era sobre mim. Era sobre ele. E naquele instante, justo naquele, algo dentro de mim se libertou. Voltamos para a sala. Ele estava calado. Eu também. Se sentou. Não olhou nos meus olhos. Beatriz percebeu na hora. Podemos continuar? Perguntou ela, educada, mas firme. Caio mexeu na gola da camisa, respirou fundo e disse: eu preciso de tempo. O advogado dele se inclinou. Caio, já estamos aqui, podemos ajustar. Mas ele balançou a cabeça. Não. As palavras saíram lentas. Eu não estou pronto para isso. Beatriz fechou minha pasta com um clique preciso de quem encerra um capítulo. Então encerramos por hoje. Nos levantamos. Caio não disse mais nada. Nem um olhar. Nem um gesto. Nem um vamos conversar depois. Nada. Quando eu e Beatriz saímos do prédio, o céu de Brasília estava carregado, daquele jeito que antecede chuva forte. Ela parou na calçada, olhou para mim com seu jeito direto e disse: agora você viu o que precisava ver. E eu vi. Vi com todas as letras, todos os números, todas as expressões do rosto dele. Naquele dia, ficou claro, o contrato não destruiu nada. Ele só mostrou o que já estava rachado. A chuva começou antes mesmo de eu chegar em casa. Gotas grossas, pesadas, daquelas que caem como se o céu tivesse perdido a paciência. A rua inteira parecia tomada por um barulho úmido,
contínuo, sem respiro. Eu estacionei o carro, desliguei o motor e fiquei alguns segundos ali dentro, ouvindo o som da água batendo no para-brisa. Era quase hipnótico, quase anestésico, mas não apagava o peso que eu carregava no peito. O dia inteiro no escritório parecia ter durado semanas. Aquela mistura de silêncio, choque, orgulho ferido, e o olhar do Caio, aquele olhar que não conseguia decidir se estava bravo comigo, magoado ou humilhado. Tudo isso ainda estava grudado em mim. Respirei fundo e desci do carro. O cheiro de terra molhada subiu como um abraço que eu não pedi, mas talvez precisasse. Subi as escadas do prédio com passos lentos. O corredor estava meio escuro. Só uma lâmpada acesa piscava de vez em quando. Abri a porta do meu apartamento e joguei a chave na mesinha, sem ligar a luz. Queria silêncio. Queria entender o que eu sentia. Queria nada, na verdade. Tirei os sapatos, sentei no sofá e deixei a cabeça cair para trás. A sala estava iluminada apenas pela claridade fraca dos relâmpagos que vinham lá de fora. E foi nesse meio escuro que meu celular vibrou. O nome dele apareceu na tela. Caio. Eu fechei os olhos por 3 segundos antes de atender. Alô? A voz dele veio estranha. Não brava. Não calma. Uma mistura perigosa. A gente precisa conversar. Meu estômago apertou. Agora. Agora. Houve uma pausa. Uma respiração pesada do outro lado. Tô indo aí. Eu me endireitei no sofá. Caio, não precisa você vir. Podemos falar por telefone. Não. E a palavra dele veio firme. Eu tô chegando. Antes que eu pudesse responder, ele desligou. Eu fiquei ali alguns instantes, imóvel, tentando entender qual versão dele estava vindo. A ferida, a orgulhosa, a arrependida, a raivosa. Não deu tempo de organizar nada. Menos de 15 minutos depois, ouvi batidas na porta. Não fortes, não agressivas, mas contínuas e apressadas. Abri. Caio estava encharcado, cabelo colado na testa, camisa grudada no corpo, respiração acelerada como se tivesse corrido as escadas. Ele entrou sem pedir. Parou no meio da sala, pingando no piso, e me olhou como se eu fosse um enigma que ele não conseguia mais resolver. Lívia. Ele passou a mão no rosto, tentando tirar a água. Me explica. O quê, Caio? Tudo. A voz dele quebrou um pouco. Me explica por que você nunca confiou em mim o suficiente para me contar quem você era de verdade. Eu respirei fundo. Com calma. Com cuidado. Como quem toca numa lembrança que ainda dói. Não é sobre confiança. Claro que é. Ele cortou, subindo um tom. Você teve receio de mim. Você achou que eu ia te usar. Não. Olhei direto nos olhos dele. Eu tive receio de perder minha paz. Ele travou. Como assim? Eu caminhei até a janela, puxando a cortina só um pouco. A chuva continuava, riscando o vidro. Caio, eu cresci num ambiente onde dinheiro virou guerra, onde cada centavo era munição, onde amor virou disputa. Virei-me para ele. Eu passei a vida inteira fugindo disso. Ele ficou em silêncio, respirando pela boca. Eu continuei. E quando te conheci, você era leve, simples, sem arrogância, sem pose, sem competição. Deixei um meio sorriso escapar. Mas, com o tempo, você começou a falar do escritório como se fosse império, dos clientes como troféus, dos outros homens como rivais, da vida como disputa. Ele inspirou fundo, mexendo na gola molhada da camisa. Eu só queria ser alguém na vida, Lívia. E você é. Me aproximei. Só que você queria ser alguém às minhas custas, comparando o que eu tinha com o que você sonhava ter, mesmo sem saber da minha realidade. Ele apertou os lábios, desviando o olhar. Eu me senti enganado. Eu sei. Mas você se sentiu enganado, porque acreditava numa história que você mesmo criou. Dei um passo para trás, para que ele me visse inteira. Caio, o problema não é eu ser milionária. O problema é você não suportar não ser. Ele fechou os olhos como se aquilo tivesse doído fisicamente. A sala ficou em silêncio por alguns segundos longos, até que ele abriu os olhos de novo, dessa vez, com um brilho estranho.
Uma mistura de desespero e teimosia. Lívia, dá pra gente tentar de novo. Eu só preciso entender meu lugar nisso tudo. Ele se aproximou um pouco. A gente não precisa desistir. Aquilo partiu algo dentro de mim. Não por esperança, mas por constatação. Ele não estava falando de amor. Estava falando de posição, lugar, prestígio, equilíbrio de forças. Eu falei baixo, mas clara. Caio, você quer me amar só se eu couber na sua sombra. Ele abriu a boca, mas eu ergui a mão, pedindo silêncio. E eu não vou me encolher para caber no vazio de ninguém. Os olhos dele ficaram úmidos, talvez pela chuva, talvez não. Por um instante, eu achei que ele fosse chorar. Mas em vez disso, ele respirou fundo, virou o rosto e disse a frase que encerraria definitivamente o que ainda restava. Então, é o fim? Eu apertei a borda do sofá, sentindo um peso ao mesmo tempo triste e libertador. Ele ficou ali parado por alguns segundos, só respirando, só existindo naquele silêncio pesado. E então caminhou até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Eu queria ter sido suficiente para você. Eu respondi sem hesitação. O suficiente não tem a ver com dinheiro, Caio. Tem a ver com verdade. E você nunca conseguiu ficar do meu lado quando a verdade apareceu. Ele fechou os olhos, como se aquilo fosse o golpe final, e saiu. A porta bateu com um som surdo, abafado pela chuva lá fora. Eu fiquei ali, de pé, imóvel, ouvindo cada segundo que ele se afastava pelo corredor, até que o silêncio voltou. Só então meu corpo relaxou, não em alívio total, mas naquele tipo de descanso que chega quando uma decisão é certeira, mesmo sendo triste. Eu me sentei devagar no sofá, e pela primeira vez em muito tempo, chorei. Não pelo Caio, não pelo fim, mas pela Lívia que passou anos com medo de ser inteira, e que, naquela noite de tempestade, finalmente se permitiu existir sem disfarces. No dia seguinte, acordei com aquela sensação estranha de quando a gente dorme pouco, mas pensa muito. A chuva tinha parado, o sol entrava pela fresta da cortina, mas dentro de mim ainda estava nublado. Minha cabeça parecia cheia de ecos. Frases ditas, lágrimas contidas, silêncios que falaram mais do que qualquer discussão. Mas, ao mesmo tempo, havia um começo de leveza, como se o ar estivesse finalmente voltando para os meus pulmões. Fiquei alguns minutos deitada, encarando o teto, até o celular vibrar na mesinha. Mensagem da Beatriz. Passa aqui no escritório quando puder. Temos assuntos. Tomei um banho demorado, escolhi uma roupa simples, calça leve, blusa branca, e fui. No caminho, percebi algo curioso. Eu não estava com medo. Nem triste, nem aflita, nem arrependida. Estava firme. Era uma firmeza silenciosa, discreta, mas que preenchia cada centímetro do meu corpo. O escritório da Beatriz ficava num prédio comercial antigo, mas bem cuidado, em Goiânia. Subi até o terceiro andar e encontrei ela sentada à mesa, com a postura ereta e o olhar atento de sempre. Bom dia, Lívia. Ela levantou o rosto, medindo minha expressão. Você parece diferente. Tô? Perguntei, sentando. Tá. Em paz. Mesmo depois de tudo. Eu sorri de leve. Eu acho que, quando a gente para de lutar contra uma verdade, fica mais fácil respirar. Beatriz concordou com a cabeça, satisfeita. Então vamos ao que interessa. Ela puxou uma pasta azul. O advogado do Caio me enviou mensagem hoje cedo. Ele quer remarcar a reunião para daqui a 2 semanas. Disse que o cliente está reorganizando perspectivas. Ela ergueu uma sobrancelha. Isso aí é código para ele estar se recuperando do choque. Eu respirei fundo. E o que você acha que ele vai fazer? Beatriz apoiou as mãos na mesa, entrelaçando os dedos. Caio está ferido. E quando alguém como ele se sente ferido, normalmente tenta recuperar o próprio território. Me olhou nos olhos. Ou seja, prepare-se. Ele vai tentar voltar. Não por você, mas pelo papel que você representava. Eu mordi o lábio, pensando. Eu sei. E tem mais. Ela abriu a pasta. Ontem à noite, pouco depois da reunião, o advogado dele pediu um documento estranho.
Que documento? Beatriz passou a folha para mim. Era uma minuta de acordo de confidencialidade, um nada, onde Caio sugeria restringir divulgação de informações patrimoniais, profissionais e pessoais relativas à minha empresa, à minha família e à minha imagem pública. Eu li uma vez, duas, três, e senti o mesmo frio que senti no restaurante, semanas antes. Beatriz bateu o dedo indicador na mesa. Ele quer garantir que você não conte para ninguém que é mais rica que ele. A frase ficou suspensa no ar. Ridícula, ofensiva, mas principalmente reveladora. Ele tem vergonha, murmurei. Tem medo, corrigiu Beatriz, com precisão. Vergonha passa. Insegurança vira hábito. Fechou a pasta. Ele quer controlar a narrativa. Não quer que ninguém saiba que ele não era o bem-sucedido da relação. Eu respirei fundo. E, pela primeira vez, senti algo novo crescer dentro de mim. Não raiva, não mágoa, não tristeza. Clareza. A clareza de alguém que finalmente enxerga todo o mapa, não só o pedaço à frente dos pés. Passei o resto da manhã andando por Goiânia sem destino certo, deixando meus pensamentos se organizarem sozinhos. Entrei num café pequeno perto da Praça Cívica, pedi um bolo simples e um café quente e fiquei observando a vida passar pela janela. Mães com crianças pela mão. Senhor conversando com vendedor ambulante. Estudantes com mochilas nas costas. Senhorinha regando planta na varanda de um prédio antigo. Tudo tão normal. Tão fora daquela turbulência emocional que eu estava vivendo. E, ao mesmo tempo, aquilo tudo me lembrava que eu tinha uma vida antes de Caio. E teria uma vida depois dele. Enquanto pensava, meu celular vibrou. Mensagem. De número desconhecido. Podemos conversar? É importante. O coração acelerou por um segundo, mas quando abri, não era Caio. Era Sônia, a mãe dele. Me recostei na cadeira, respirando devagar. Eu gostava da Sônia. Ela sempre foi gentil comigo. Sempre me chamou de moça pé no chão com carinho sincero. E nunca demonstrou interesse pelo meu dinheiro, justamente porque ela nem imaginava que ele existia. Respondi. Claro. Podemos conversar sim. Ela rapidamente enviou outro. Você pode vir aqui em casa hoje. Não quero falar por mensagem. Por um instante, pensei em recusar. Mas algo em mim, talvez respeito, talvez necessidade de fechar todos os ciclos, me fez aceitar. Posso sim. Chego às 17 horas. Guardei o celular no bolso e senti o peso daquele encontro se aproximando, porque eu sabia, com uma certeza silenciosa, que a ida à casa dela não seria apenas uma conversa. Seria um espelho, daquilo que Caio herdou, do que ele temia, do que o moldou. E talvez fosse ali que eu entenderia a raiz da sombra em que ele queria que eu coubesse. Quando cheguei na casa da Sônia, no fim da tarde, o céu já começava a mudar de cor, aquele tom rosado que Goiânia tem quando o dia está terminando. Ela abriu a porta antes mesmo que eu tocasse a campainha. Lívia, entra, minha filha. A voz dela estava doce, mas carregada de preocupação. Fui até a cozinha, onde ela já preparava chá de erva doce, o remédio universal de todas as mães brasileiras. Sentamos de frente uma para outra. Sônia respirou fundo, com as mãos em volta da xícara quente. Meu filho me contou que vocês brigaram feio. Ela fez uma pausa longa. E ele me disse que a culpa é toda dele. O choque me pegou desprevenida. Ele disse isso. Disse. Ela abaixou os olhos, mas não explicou direito. Só falou que te perdeu porque não conseguiu ser bom o suficiente. Eu fechei os dedos ao redor da minha xícara, sentindo um nó na garganta, não de saudade, mas de pena. Não pena dele, pena da criança que ele foi. Sônia continuou, a voz baixa. Caio sempre teve essa mania, sabe? De achar que precisava ser o melhor de todos. Que tinha que provar alguma coisa. Suspirou. O pai dele colocava muito peso nos ombros do menino. Sempre cobrando, sempre comparando, sempre dizendo que homem tem que ser o maior da casa. Então ela disse a frase que cortou fundo. Ele nunca achou que era suficiente para ninguém, Lívia, nem para ele mesmo. O silêncio entre nós ficou pesado,
mas não desconfortável. Eu entendi naquele instante que Caio não brigava comigo. Ele brigava com fantasmas. Com a voz do pai dele ecoando dentro da cabeça. Com a sensação de ser sempre menor. Com a necessidade desesperada de ser admirado. Sônia enxugou os olhos discretamente. Se você ainda gostar dele, talvez dê para tentar. Ele te ama, Lívia. De verdade. Eu respirei, sentindo a resposta se formar dentro de mim. Calma, firme, inevitável. Sônia. Segurei a mão dela. Eu não deixei de gostar dele. Mas amar alguém não significa se perder para caber no mundo do outro. Pausa. E eu não posso me diminuir para curar feridas que não foram minhas. Ela apertou minha mão de volta, como quem entende sem concordar, mas respeita. Eu só quero que os dois sejam felizes, minha filha. Eu sorri com carinho. Nós vamos ser. Só que, não do jeito que vocês esperavam. Sônia respirou fundo, aceitando que não podia mudar. Quando saí da casa dela, o céu já estava quase completamente escuro. A brisa da noite era fresca, leve, reconfortante. Caminhei devagar até o carro, sentindo uma sensação nova crescer dentro de mim. Algo entre propósito e força. Não era vingança dura, vingança suja, vingança destrutiva. Era outra coisa. A reafirmação, a reconstrução, o renascimento. Porque, ao contrário do que Caio temia, minha história não dependia do brilho de ninguém. Meu valor não estava enquanto eu escondia, nem enquanto eu mostrava. Estava em ser inteira. E, agora que essa versão de mim finalmente tinha espaço para existir, eu não pretendia mais encolhê-la. Os dias seguintes passaram como quem atravessa uma estrada longa depois da tempestade. O chão ainda úmido, algumas poças no caminho, mas o ar estava limpo. Eu voltava para minha rotina aos poucos. Reuniões do Agile Host, mensagens dos clientes antigos das pousadas do interior, visitas às minhas propriedades e aquela vida silenciosa que sempre me sustentou, mesmo quando ninguém sabia que ela existia. Mas agora, tinha algo diferente. Eu não estava mais vivendo escondida de mim mesma. Meu silêncio, antes defensivo, agora era liberdade. Meu anonimato, antes retração, agora era escolha. Meu patrimônio, antes protegido, agora era só uma parte, não o centro, da mulher que eu estava me tornando. E Caio tinha virado uma sombra distante. Não amarga, não dolorosa, apenas passada. 2 semanas depois, recebi uma última mensagem do advogado dele. O cliente optou por encerrar as tratativas. Não haverá pacto, nem continuação da união. Beatriz, ao ler, só disse: ele percebeu que não teria controle sobre você. E desistiu. Eu não respondi nada. Não havia o que responder. Era o fim oficial de algo que já tinha acabado antes mesmo de começar. E, de certa forma, era um alívio ter o ponto final escrito por alguém que não fosse eu. Nessa mesma semana, decidi fazer algo que eu vinha adiando há anos. Viajei. Nada extravagante. Nenhum destino distante. Peguei o carro e fui sozinha para Pirenópolis, aquela cidade que um dia planejamos usar como lua de mel e que acabou se transformando em símbolo daquilo que nunca aconteceria. Cheguei no fim da tarde. As ruas de pedra, as pousadas antigas, o cheiro de pão saindo da padaria, tudo parecia mais vivo do que na época em que eu era uma versão reduzida de mim. Fiquei numa pousada simples, com varanda voltada para um jardim cheio de jabuticabeiras. Sentei ali, com um copo de limonada gelada, ouvindo o canto dos pássaros e o vento atravessando as folhas. Respirei fundo. De novo. E de novo. E então, permiti que a memória viesse. A primeira vez que Caio me chamou de vida. O jeito que ele fazia planos como se estivesse construindo muralhas. A insegurança que ele escondia atrás da pose. A sombra gigante de um pai exigente que ele nunca conseguiu superar. E a mulher que eu fui tentando caber naquele círculo pequeno. A emoção não era tristeza. Era compreensão. Ele não perdeu uma mulher milionária. Ele perdeu uma mulher inteira. E isso, talvez, fosse o que mais doía nele. Mas já não era problema meu. Na manhã seguinte, acordei cedo e decidi caminhar até o mirante da cidade. O céu estava azul.
o sol nascendo com aquela luz dourada típica de Goiás. Subi devagar, sentindo os pés firmes no chão. Quando cheguei no alto, a vista se abriu diante de mim. Campo, serras, telhados, passarinhos cruzando o céu. E eu senti uma paz tão profunda que precisei fechar os olhos por alguns instantes. Ali, sozinha, com o vento quente batendo no rosto, entendi algo simples e absoluto. Eu não precisava de ninguém para validar quem eu era, nem para me proteger, nem para me reconhecer, nem para me amar. Eu já estava inteira, e finalmente pronta para a segunda metade da minha vida, aquela que eu viveria sem medo. De volta a Goiânia, algumas semanas depois, aconteceu algo inesperado. Uma pousada de Minas, uma das primeiras que usou o Agile Host quando eu ainda programava em notebook velho na varanda, me ligou pedindo consultoria presencial. Fui. Chegando lá, fui recebida pelo novo gerente, um homem moreno, sorriso franco, expressão tranquila, uns 5 anos mais velho que eu. O nome dele era André. Ele me ouviu explicar o sistema, fez perguntas inteligentes, elogiou uma solução técnica que poucos percebiam. Em nenhum momento perguntou quanto eu ganhava. Em nenhum momento comentou sobre meu carro. Em nenhum momento insinuou nada. Ele só conversou comigo, com naturalidade, com respeito, com interesse verdadeiro no meu trabalho. Quando terminamos, ele me acompanhou até o estacionamento e disse: "Se quiser voltar outro dia, só para tomar um café na varanda, a porteira está sempre aberta." Me deu um sorriso leve. "Você parece gostar de lugares tranquilos." Eu sorri de volta. Não um sorriso que promete. Não um sorriso que se engana. Um sorriso que reconhece suavemente quando a vida abre uma porta, sem obrigar, sem exigir, sem pressionar. "Gosto mesmo", respondi. E fui embora. Sem pressa. Sem expectativas. Sem medo. A estrada de volta parecia mais clara do que qualquer outra que eu já tinha percorrido. Naquela noite, em casa, sentei na varanda do meu apartamento, a mesma varanda onde tantas vezes escondi quem eu era. Agora, ela não parecia pequena, nem pobre, nem insuficiente. Parecia minha. Um espaço onde eu, finalmente, cabia inteira. Olhei para o céu cheio de estrelas. Deixei o vento quente da noite tocar meu rosto e senti algo que não sentia havia muito tempo. Gratidão. Por tudo. Até pelo que doeu. Porque, se Caio tivesse sido diferente, se eu tivesse me encolhido, se eu tivesse aceitado caber na sombra dele, eu nunca teria chegado até essa versão de mim mesma. E, pela primeira vez, entendi não só o fim, mas o propósito. A vida não tinha me tirado nada. A vida tinha me devolvido a mim mesma.